Amém? Pessoal, dos irmãos com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Amém. Dando continuidade ao culto, nós estamos na nossa última lição, né, do estudo sobre o Apocalipse. Hoje é a última lição, nós vamos falar sobre o novo céu, nova terra, sobre Nova Jerusalém, né? Na semana passada nós falamos sobre o julgamento do grande trono branco, o juízo final, né? E hoje nós vamos dar continuidade, né, e terminar o nosso estudo sobre o Apocalipse. Aquele que estava aqui na semana passada sabe que nós falamos sobre o julgamento do grande trono branco, os livros que serão abertos, o que vai acontecer com aqueles cujo nome não estiver no livro da vida. E o capítulo 20 termina no versículo 15, o capítulo 20 de Apocalipse termina no versículo 15, falando do grande trono branco. Glória a Jesus. Os meninos estão me lembrando que eu estou sem microfone. Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, o Apocalipse capítulo 20 termina no versículo 15, que diz assim, ó: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, né? Então, o julgamento do grande trono branco, como a Sofia já botou o mapa aí, né? O julgamento do grande trono branco é aquele trono branco ali. Todos aqueles que não foram encontrados, cujo nome não foi encontrado no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. E logo depois do juízo do grande trono branco, novo céu e nova terra, ali tem os livros que foram abertos, né? O livro da vida e outros livros que nós citamos na semana passada. E logo depois disso, então, o capítulo 21 de Apocalipse fala do novo céu e da nova terra, e é o que nós vamos falar hoje. Novo céu, nova terra, nova Jerusalém. E Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e 2, nós já vamos adentrar no tema dessa noite, porque o nosso tempo é escasso. Apocalipse capítulo 21, versículos 1 e 2, coloca aí, filha, quando puder. Glória a Jesus. Amém? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. 2. E não entrará nela coisa alguma que contamine. Não é esse não, Sofia? É? Não, Sofia. E eu, João, vi a cidade santa. Isso, obrigado. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, né? Então, duas coisas que nós prestamos atenção desses dois primeiros versículos de Apocalipse, capítulo 21. A primeira coisa que nós entendemos aí, do primeiro versículo, é que alguma coisa aconteceu, uma destruição, porque o versículo primeiro diz: e vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, entre Apocalipse 20 e Apocalipse 21, algo aconteceu, uma destruição aconteceu, porque o antigo céu e a antiga terra já não existe mais, aqui no capítulo 21, versículo 1 de Apocalipse, né? E 2 Pedro capítulo 3 eu te passei, versículos 10 e 11, coloca aí para mim. Nós vamos ler muita Bíblia hoje. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 e 11. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão. E a terra e as obras que nela há se queimarão. Próximo. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. O interessante é que esse versículo não termina aí. E, na realidade, seria assim, ó. 2 Pedro 3, 10 e 11, né? Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando
e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, né? Faltou, na realidade, o complemento desse versículo aí, né? Que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Aqui, Pedro, ele diz que nós deveríamos viver, né, em santidade, em piedade, porque o dia do Senhor vai chegar, e não vai chegar de maneira qualquer, vai chegar com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então Pedro também fala que uma destruição acontecerá na terra que nós vivemos, no céu, né, que nós desfrutamos, acontecerá uma destruição, e Apocalipse capítulo 21 nos mostra exatamente isso, porque um novo céu e uma nova terra aparecerá. Na realidade, não é que um novo planeta vai surgir, gente, mas que essa terra e esse céu que nós vivemos hoje será restaurado, será renovado. Então não será a mesma terra, não será o mesmo céu, mas serão tudo renovado, restaurado. Amém até aí? Ok? Então, novo céu e nova terra. Mas João não fala só isso, não. Volta lá, Sofia, em Apocalipse capítulo 21, versículos 1 e 2. João não fala só de um novo céu e de uma nova terra. Passa o outro versículo 2. Vamos ver o que ele fala também no 2. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. E é uma coisa interessante que João não cita só, né, a existência de novo céu e nova terra, né, nos mostrando que realmente essa terra e esse céu seriam destruídos, né, e que novo céu e nova terra virá, ou seja, uma terra restaurada, uma terra renovada. Mas João fala também de uma nova cidade, uma nova Jerusalém, a santa cidade que ele viu descendo do céu. E o interessante é que ele ficou tão deslumbrado com a visão que ele viu, né? Uma cidade tão linda, tão brilhosa, tão deslumbrante, né? Que ele comparou essa nova Jerusalém a uma esposa ataviada, né? Adornada, enfeitada no dia do seu casamento para encontrar com o esposo, né? Então ele comparou essa nova Jerusalém a essa esposa ataviada, adornada, enfeitada para encontrar o seu marido, justamente porque ele olhou e viu uma coisa tão maravilhosa, tão deslumbrante, uma glória tão grande naquela cidade, um brilho tão grande, né? Algo assim fantástico que ele teve que comparar a uma noiva ataviada, adornada, enfeitada para encontrar o seu esposo, né? Bom, os capítulos 21 e 22 de Apocalipse, do capítulo 21, do versículo 3, nós não vamos ler porque não temos tempo, né? Do capítulo 21, versículo 3, até o capítulo 22, versículo 5 de Apocalipse, João trata da descrição dessa nova Jerusalém, dessa cidade santa que desceu do céu, ok? Ele trata dessa descrição. E nós vamos falar algumas coisas dessa cidade, não vamos ler todo o texto bíblico, mas vamos falar algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, quem vai habitar nessa cidade? Nós vamos ver aqui as pessoas que vão habitar nessa cidade e aquelas que não vão entrar de maneira nenhuma, porque Apocalipse 21, versículo 8, ele explica direitinho aqueles que não vão entrar de maneira nenhuma na Nova Jerusalém, tá? Na cidade que descerá do céu. Então, em primeiro lugar, Apocalipse capítulo 4, versículos 2 e 3, Sofia, vê aí para mim. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Segue o outro. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Então,
É o interessante que João aí está descrevendo aquilo que ele viu quando foi arrebatado em espírito. Capítulo 4 de Apocalipse, versículo 1, nos mostra que João, ele olhou para o céu e viu uma porta aberta e ouviu uma voz como de trombeta que disse para ele: sobe para cá. E ele foi arrebatado em espírito e chegou no céu, e a primeira coisa que ele viu foi exatamente um trono. É isso que está descrito aí em Apocalipse capítulo 4, versículos 2 e 3. Ele foi arrebatado em espírito e a primeira coisa que ele viu foi a grandeza do trono de Deus. Foi a primeira coisa que ele viu. Então, o primeiro habitante da cidade maravilhosa, da santa cidade, da Nova Jerusalém, é o Pai, é o próprio Deus, porque foi isso que ele viu, o trono de Deus e Deus assentado sobre o trono, porque é Deus que estará governando a Nova Jerusalém. Entendam que isso está lá no capítulo 4 de Apocalipse, quando João foi arrebatado em espírito e teve a visão da glória de Deus, os seus anjos, Deus no trono, o Cordeiro, ele viu as grandezas. Lógico, gente, que ele já estava vendo ali a Nova Jerusalém. Não é porque a Nova Jerusalém só descerá do céu depois, só em Apocalipse 21 é que ele viu, né, essa cidade santa vindo, descendo do céu. Não é só porque ele só viu, não, Apocalipse 21, que essa cidade só vai aparecer em Apocalipse 21. Ela já existe, já está no céu, numa dimensão diferenciada da nossa, numa dimensão espiritual no céu, mas ela está lá. Amém? E Deus já está lá sentado no trono, o Cordeiro, os seus anjos, enfim. Nós vamos ver aqui quem habita e continuará habitando na Nova Jerusalém. Amém? Em primeiro lugar, o Pai, Deus, né? Em segundo lugar, o Filho, Apocalipse 5, versículo 6. Aleluia, glória a Deus. Passa aí, Sofia. Obrigado. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Eu já falei certa vez sobre esse versículo, mas vou citar novamente. Porque na realidade João está tendo aquela visão, ele foi arrebatado em espírito, ele está descrevendo o que ele viu lá no céu, ok? E aqui, nesse momento, ele olhou, além do trono de Deus, além de Deus assentado no trono, além dos 24 anciãos que representam, né? 12 anciãos representam a igreja do Antigo Testamento, os santos do Antigo Testamento, 12 anciãos representam a igreja de hoje, né? Aqueles crentes que aceitaram a Jesus como seu Salvador. Ele viu os 24 anciãos e ele viu um cordeiro, gente. Ele viu um cordeiro com 7 pontas, que são 7 chifres e 7 olhos. Presta atenção que aí Jesus já é o leão da tribo de Judá. Ele é rei, ele venceu, aleluia, para reinar. Mas ele continua aparecendo como o cordeiro, porque Jesus sempre vai ser o cordeiro de Deus, aquele que se entregou na cruz do Calvário, derramou o seu sangue carmesim, foi o sacrifício para que os nossos pecados fossem perdoados e nós hoje tivéssemos o nosso nome escrito no livro da vida. Então Jesus, apesar de ser, aleluia, o leão da tribo de Judá, o rei, aquele que reina, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, ele nunca vai deixar de ser o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Será que você pode dar um glória a Deus, um aleluia? Mas aqui aparece que João viu Jesus como o Cordeiro. E ele ainda mostra como havendo sido morto. Ele viu o Cordeiro como se tivesse sido sacrificado. E ele aparece com 7 pontas ou 7 chifres. 7 chifres, gente, fala de autoridade. 7 é o número da perfeição. Então fala da total autoridade de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E os 7 olhos fala do atributo da onisciência. Presta atenção que quando Jesus veio à terra como homem, ele se esvaziou da sua glória. Então ele se esvaziou de todos os atributos divinos e veio à terra como homem, padeceu humilhação, morreu morte de cruz, se fez maldição por nós. Mas quando ele foi ressuscitado em corpo glorificado. E aí ele recebeu de volta os seus atributos divinos. Por isso que aqui nós estamos vendo, João viu e nós estamos vendo aqui na palavra do Senhor Jesus com 7 olhos, que nos mostra a sua onisciência, que é um atributo divino. Amém? Vocês estão compreendendo o que eu estou falando até aqui? Amém? Então João ali viu Jesus também na Nova Jerusalém. Outro participante, outro habitante da Nova Jerusalém. Deus Pai,
Deus Filho, o Cordeiro, né? Apocalipse 22, 17, Sofia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aqui nós estamos vendo outro habitante da Nova Jerusalém, o Espírito Santo. Que o Espírito Santo está dizendo, está convidando a todos nós. Aquele que tem sede, venha. O Espírito e a esposa. Quem é a esposa, gente? É a igreja do Senhor. É aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador. É aqueles que viram o sacrifício de Jesus na cruz. Creram nesse sacrifício, o sacrifício vicário. Um sacrifício no meu e no teu lugar. Aceitaram esse sacrifício que Jesus fez. E tiveram seu nome escrito no livro da vida, os seus pecados perdoados. Será que você pode dar glória a Deus, um aleluia? O interessante, gente, é que a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então todos pecaram, todos pecaram. Precisávamos de um Salvador. E Jesus Cristo veio e deu a sua vida naquela cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados. Então entenda, o salário do pecado é a morte. Aquela cruz era para nós. Mas Jesus morreu a nossa morte. Por isso que a gente diz que a morte de Jesus foi vicária, foi no meu e no teu lugar. Então a vida eterna é o dom gratuito de Deus. Por intermédio de quem? De Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito e a esposa dizem, vem. Então aqui nós estamos vendo outros dois habitantes da Nova Jerusalém. O Espírito de Deus, o Espírito Santo e a esposa. A igreja, lavada, comprada e remida pelo sangue de Jesus. Aqueles cujo nome foi encontrado no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Estarão também na Nova Jerusalém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Vamos passar então. Até aqui vocês entenderam, né, gente? Quem estará habitando a Nova Jerusalém? O Pai, o Filho, o Espírito Santo e a igreja. E entendam que por mais que nós lemos aqui sobre Deus Pai em Apocalipse capítulo 4, sobre o Filho em Apocalipse capítulo 5, João já os havia visto aonde? Na Nova Jerusalém, que estava numa outra dimensão, numa dimensão espiritual, no céu. Mas ela vai descer. Amém? João viu isso em Apocalipse 21. A Nova Jerusalém que descia do céu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O próximo, capítulo 12 de Hebreus, versículos 22 e 24. Aleluia. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Então o que mais a gente vai encontrar na Nova Jerusalém? Milhares de anjos. Anjos de todas as espécies, todos os seres angelicais, gente. Eu vou continuar lendo. Serafins, querubins, seres viventes, toda espécie de anjo nós encontraremos ali na Nova Jerusalém. Milhares e milhares de anjos, amém? A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos que estão inscritos no céu. Olha aí, a igreja também estará na Nova Jerusalém. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Passa. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala mais do que o sangue de Abel. Então, só esse texto de Hebreus aqui já nos mostra todos os habitantes da Nova Jerusalém. Deus Pai, Filho, que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Espírito Santo, a igreja do Senhor e os anjos, milhares e milhares de anjos. Será que você pode dar um glória a Deus, um aleluia? E quem estará fora da cidade, gente? Aí nós temos que passar direitinho para que ninguém se encaixe nesse texto bíblico. Apocalipse 21, versículo 8. Apocalipse 21, versículo 8. Tem gente que diz, me inclui fora dessa.
Aleluia. Então vamos lá, 21, capítulo 21, versículo 8. Isso. Mas quanto aos tímidos, eu vou explicar. E aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ok? Eu vou explicar cada um deles. Esses estarão fora da cidade. Ok? Todos os listados aqui estarão fora da Nova Jerusalém. Aliás, depois do julgamento do grande trono branco, para onde eles irão? Lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então vamos lá. Aos tímidos ou covardes, dependendo da tradução da sua Bíblia. Ok? Tímidos ou covardes são aqueles que não assumem a sua fé. São aqueles que têm vergonha ou medo de dizer que é crente. Né? Vocês conhecem alguém assim? Aqueles que não carregam uma Bíblia na mão de jeito nenhum. Aqueles que a família não pode saber que ele é crente de jeito nenhum. Então são os tímidos, são os covardes. É aqueles que não assumem a sua fé. Esses não entrarão na cidade santa, na Nova Jerusalém. Viu, gente? Presta atenção. Incrédulo. Incrédulo é aquele que não aceita Jesus como seu Salvador. É aquele que não aceita que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Gente, aqui o artigo é definido. O caminho é o único caminho. Jesus é o caminho. Não é um caminho, é o caminho. A verdade e a vida é o único caminho que te leva a Deus. É Jesus Cristo, não há outro. Não há outro mediador entre Deus e os homens, só Jesus Cristo. Será que você pode dar um glória a Deus, um aleluia? Incrédulo é aquele que não crê nisso, amém? Abomináveis, gente. Nós vamos ter que dar uma paradinha nesse abominável. Sofia, coloca, depois você volta aí. Mas coloca Provérbios 6 para mim, 16 a 19. Nós vamos ter que dar uma paradinha nesses abomináveis aí para a gente entender, né? Tem muitas práticas abomináveis na Bíblia, mas eu vou usar o texto de Provérbios capítulo 6, 16 a 19. Essas 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª sua alma abomina. Vou parar aqui um pouquinho, calma. Porque tem gente que acha que só a 7ª o Senhor abomina. Presta atenção, gente, que isso é um estilo da poesia hebraica. São sinônimos, é um estilo da poesia hebraica, tá? 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª sua alma abomina. Isso é um estilo da poesia hebraica. Não é que só a 7ª o Senhor abomina, né? Se o Senhor odeia, e tem outro texto, outra tradução, que diz assim, e a 7ª, como é? O Senhor odeia, não, tem outra tradução aí, meu Deus. Eu não anotei, eu queria anotar essa outra tradução, que de repente você tem uma tradução diferente da minha. Enfim, eu não anotei. Deixa eu ver se eu anotei em algum lugar aqui. Bom, aborrece. Alguém tem essa tradução aí na sua Bíblia? Essas 6 coisas o Senhor aborrece, ok? Aborrece, odeia, e a 7ª sua alma abomina. Presta atenção, que se é algo que o Senhor odeia, né? É porque ele rejeita, é porque ele abomina. Então, odeia e abomina, gente, são sinônimos. Então, entenda isso, tá? Isso é uma maneira de se fazer a poesia hebraica, tá? Então, todas as coisas que estão listadas aqui, o Senhor abomina. E nós vamos falar sobre elas. Em primeiro lugar, passa aí, Sofia. Olhos altivos. O que são olhos altivos? Pessoas soberbas, pessoas orgulhosas, pessoas que se acham melhores do que as outras. Olhos altivos. A Bíblia diz o que sobre isso? Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, gente. Ok? Deus resiste aos soberbos. Olhos altivos. Deus resiste aos soberbos, gente. Nós temos que entender e procurar nos humilhar na presença do Senhor, que a seu tempo Ele nos exaltará. Amém? Então, olhos altivos. Língua mentirosa. Língua mentirosa, gente. Quem é o pai da mentira? O diabo é o pai da mentira.
E eu vou ler esse versículo com vocês para vocês entenderem a seriedade da mentira. João 8:44. João 8:44 diz assim, gente, presta atenção que isso é muito sério. Presta atenção que diz João 8:44. Vós tendes por pai ao diabo. Vós tendes por pai ao diabo. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vós tende por pai o diabo. Gente, o que o mentiroso é? Filho de quem? Do diabo. O mentiroso é filho do diabo. Entenda, essa palavra é dura, mas é a verdade. Cuidado, porque tem gente que fala, mas é uma mentirinha para uma boa causa. Não existe isso. Mentira é pecado, agride a santidade de Deus. E o diabo é o pai da mentira. Quem mente, quem é mentiroso é filho do diabo. Entenda essa palavra. Entenda essa palavra. E procure viver a sua vida em obediência a Deus e a sua palavra. Procure ser diferente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos passar aí. Mãos que derramam sangue inocente, gente. Pessoas que matam. E aí eu tenho que incluir o aborto nessa. Cuidado, gente. Tem muita gente, principalmente autoridades, quando apoiam o aborto, vão ser responsáveis por essas vidas inocentes que estão sendo assassinadas. Ok? Né? Então vamos prestar atenção nisso aí. As autoridades são aquelas que aprovam o aborto, são responsáveis, porque estão derramando sangue inocente também, né? O seguinte, Sofia. Próximo, isso. O coração que maquina pensamentos perversos, ou o coração que trama projetos iníquos, dependendo aí da tradução da sua Bíblia. Aquele tipo de pessoa que está sempre preparando uma cilada para alguém, né? Vocês conhecem gente assim? Né? Seja no trabalho, na política, aquele que está sempre procurando, né, tramar uma cilada para alguém, que está sempre querendo ver o mal de alguém, né? São exatamente essas pessoas que o coração delas maquina sempre pensamentos perversos. O restante, pés que se apressam a correr para o mal. Não é uma pessoa que de repente, sendo tentada pelo diabo, cede à tentação e cai no pecado. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando aqui, são de pessoas que se apressam a correr para o mal. É o indivíduo cujo coração já é um coração maligno, gente. É aquele que o coração já é maligno, ele deseja a coisa errada. Não é aquele que de repente está buscando viver uma vida de obediência a Deus e a sua palavra, mas aí, né, diante de uma tentação do diabo, acaba escorregando e caindo. Não é esse. Nós estamos falando daquela pessoa que já tem o coração maligno e que deseja a coisa errada, que maquina o pecado. É disso que a palavra está falando, tá? Outro. A testemunha falsa que profere mentira. É aquela coisa que aquela pessoa que fala mal dos outros. Mente, né, para falar mal da pessoa, vive falando mal dos outros, né? E isso, gente, em nome de Jesus, que não tem aqui na nossa igreja. Pessoa que vive falando mal dos outros, né? Tem um outro texto na palavra do Senhor, em 1 Coríntios 6,10, que diz que o maldizente não herdará o reino dos céus. Então cai exatamente aqui. O maldizente não herdará o reino dos céus, né? E último, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Quem conhece gente assim? Eu conheço, hein, gente? Eu conheço gente assim, que semeia contenda, acaba jogando um irmão contra o outro. Chega para aquele... É fofoqueiro, gente. É o fofoqueiro, é aquele que por causa de fofoca chega e fala, fulano de tal falou assim, assim, assim de você. Meu Deus, queima aí. E às vezes nem é tudo isso, mas a pessoa aumentou, é aquele que faz a fofoca, é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Tudo isso, gente, é abominável ao Senhor. E cai naquela palavra que nós estamos falando. Abomináveis, né? Os abomináveis também serão lançados no lago de fogo. Vamos seguir, né? O versículo, Sofia, de Apocalipse 21:8. Vamos seguir aí Apocalipse 21:8 agora. Para a gente seguir, nós falamos do abominável, explicamos aí o abominável.
Apocalipse 21:8. Isso. E aos homicidas, assassino, aquele que mata alguém, né? Então também não entrará no reino dos céus. Aos que se prostituem ou aos impuros, aqueles que vivem no pecado nessa área da imoralidade, também não entrarão na Jerusalém Celestial, na Nova Jerusalém. Outro, os feiticeiros, e aqui eu vou ter que dar uma paradinha, feiticeiros. Essa palavra no grego, que é traduzida como feiticeiro, é pharmakeia. E pharmakeia inclui droga. Por que droga? Porque os feiticeiros naquela época usavam de drogas para chamar demônios, para invocar demônios. Então eles usavam das drogas no trabalho de feitiçaria deles para invocar os demônios. Então, gente, aqueles que fazem uso de droga também incluem nessa palavra feiticeiros aí, também não entrarão na Nova Jerusalém, ok? Serão lançados no lago de fogo. Lógico que eu estou falando dessa maneira, mas se a pessoa se arrepender de qualquer um desses pecados, né? E o que é o arrependimento bíblico? Confessar e deixar. Aquele que se arrepender dos seus pecados, confessar e deixar, gente, alcançará a misericórdia do Senhor. Não importa o pecado que a pessoa tiver cometido. Amém? Não importa, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Então, se a pessoa se arrepender, não importa o tipo de pecado. Amém? Deus vai perdoar. Seu nome será lançado no livro da vida. Amém? E a pessoa não irá para o lago de fogo e enxofre. Mas se permanecer no pecado, aí sim, idólatras. Idólatra, gente, é aquele que faz ídolo na sua vida, né? E ídolo é aquela pessoa que você coloca em primeiro lugar na sua vida, no lugar de Deus. Pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa, pode ser até o seu emprego. Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, como primeiro na tua vida, é um ídolo. Ídolo não é só aqueles santos que as pessoas adoram, não. Pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa, pode ser um animal, pode ser até um emprego. Amém? Então vamos entender isso aí. Ídolos, né? E, por último, a todos os mentirosos. Eu já citei aqui mentirosos, quando nós falamos de Provérbios capítulo 6, né? Que os mentirosos, né, são filhos do diabo, porque o diabo é o pai da mentira, né? Então eles também serão lançados no lago de fogo. Então, entendam, todos esses que nós citamos aqui estarão fora da Nova Jerusalém. Amém? Bom, localização da cidade. Localização da cidade. Assim como tudo que nós falamos no livro de Apocalipse tem várias interpretações, vocês sabem disso, né? O livro de Apocalipse é uma profecia e são várias interpretações que nós vimos durante o estudo que nós estamos fazendo desde setembro. Aqui não ia ser diferente, né? Então há muitas interpretações também concernentes à Nova Jerusalém. Tem algumas interpretações que entendem que tudo que nós estamos estudando aqui da Nova Jerusalém é simbólico, né? Outros teólogos entendem que é tudo literal. E na realidade, uma regra de ouro da interpretação é você, de primeiro, interpretar tudo literalmente, a não ser que não faça nenhum sentido. Se não fizer sentido literal, aí você parte para outro tipo, para o simbolismo, né? Mas, enfim. E aqui, nessa localização da cidade, também há um diferencial. Tem aqueles teólogos que entendem que essa cidade, a Nova Jerusalém, que descerá do céu, ela vai ficar suspensa na nossa dimensão física, no céu. Ela vai ficar suspensa no céu. Ela descerá do céu, mas ela não tocará na terra, ficará suspensa. Enquanto que outra corrente entende que ela vai tocar no céu, ela descerá em cima do Monte Sião e vai tocar na terra. Ok? Vai descer até a terra. Então aqueles que creem dessa maneira, que a Nova Jerusalém descerá e tocará na terra e ficará na terra, eles entendem que vai ser céu na terra mesmo, né? Porque a Nova Jerusalém, né, é o céu, e ele vai descer e vai tocar na terra, é céu na terra. Aqueles que entendem dessa maneira. Eu, particularmente,
Eu sigo aqueles que entendem que ela vai ficar suspensa, ok? Mas há duas interpretações diferentes para a localização da cidade santa, da Nova Jerusalém, ok? Até aqui, gente? Amém? Então, há aqueles que entendem que ela vai descer do céu e ficar suspensa, e há aqueles que entendem que ela vai descer do céu e realmente tocar na terra, ok? Bom, formato da cidade, Apocalipse 21, 16 e 17. Você prepara aquele mapa que eu te mandei também? Eu te mandei um mapa, você não viu? Procura aí, que eu vou precisar dele daqui a pouquinho. Apocalipse 21, 16 e 17. É um mapa meio azul. E a cidade estava situada em quadrado. E o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Então a Bíblia está nos dizendo, numa interpretação literal, que a Nova Jerusalém é um quadrado. Mesmo comprimento, mesma largura, mesma altura. É um quadrado a Nova Jerusalém, ok? Mas há alguns teólogos que entendem que ela será uma pirâmide. Quadrada no fundo, e como ela é muito alta, ela será uma pirâmide. Por quê, gente? A medida do comprimento, da largura e da altura são iguais, certo? Está escrito isso no texto bíblico. Largura, comprimento e altura são iguais, ok? Todos acompanharam até aqui? E o tamanho dela, ela mediu, gente, até 12.000 estádios. 12.000 estádios é aproximadamente 1.500 milhas. Ou 2.500 quilômetros. 1.500 milhas. 1.500 milhas é a distância mais ou menos de Boston até Miami. Ok? Mais ou menos a distância de Boston até Miami. 1.500 milhas. Então eu teria 1.500 milhas de comprimento, 1.500 milhas de largura e 1.500 milhas de altura. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Tá? Tem gente que fala, é uma colossal cidade celestial. Mas é isso. 1.500 milhas de comprimento, de largura. Você achou o mapa, Sofia? Se achou, bota aí pra mim. Só para que vocês tenham uma ideia. Ela seria isso aí, ó. Ok? Ela seria isso aí. 1.500 metros, né? De um lado e do outro. É um quadrado perfeito. E para cima também. Ok? Então, aqueles que entendem que ela descerá e ficará, tocará o solo e ficará no solo, né? Ela seria uma cidade cuja altura dela, acho que chegaria no espaço, né? Enfim. Então, eu entendo particularmente, eu sigo o entendimento dos teólogos que entendem que ela ficará suspensa. Ok? Ela não tocará a terra, mas há interpretações diferentes. Ok? Até aí, gente? Há interpretações diferentes. Nós estou colocando ela no mapa dos Estados Unidos para a gente ter uma ideia do mapa dos Estados Unidos. Ok? Mas, na realidade, eles entendem que ela descerá, ficará na altura do Monte Sião. Então, seria lá, né, na região de Israel, por cima, no meu entendimento. Suspensa, ok? E eu estou falando isso porque se vocês forem pesquisar, sobre a Nova Jerusalém, no Google, por exemplo, vocês vão ver foto de um quadrado. Tanto de um quadrado no chão, porque tem gente que entende que ela vai tocar no chão, e um quadrado flutuando, porque tem teólogos que entendem que ela vai ser uma cidade que ficará flutuando, ok? Né? No espaço, digamos assim, mas as pessoas vão ter como ver. Entenderam o que eu estou falando, gente? É o que a Bíblia nos diz literalmente. Mas aí tem a visão simbólica. Aqueles que olham para isso aí imaginam, né, uma cidade colossal e já imaginam que nesse momento aqui a visão seria simbólica melhor do que literal. Eu vou dar para vocês o que aqueles que entendem
esse valor em milhas, né, que foi dado aqui, ou esse valor em estádios, 12 mil estádios, o que eles entendem literalmente seria isso, mas simbolicamente, 12 mil estádios, o número 12, ele representa, na realidade, o povo santo. O número 12 representa o povo santo. 1000 representa a totalidade. Então, 12 mil, para quem olha com a visão simbólica, entende 12 mil como a totalidade do povo santo. Então, na realidade, não seria uma cidade literal, mas a totalidade do povo santo. Para aqueles que olham e interpretam com a visão simbólica. Estão entendendo o que eu estou falando? Ok? Eu estou dizendo isso porque vocês podem pesquisar e encontrar visão diferente. Por isso que eu estou dizendo. A minha interpretação é literal. Ok? Bom, muralhas da cidade. Pode passar, Sofia. Muralhas da cidade, Apocalipse 21, 17 e 18. Apocalipse 21, 17 e 18. E mediu seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Conforme a medida de homem, que é de um anjo. Na realidade, isso significa que a medida que um homem, João, entendeu quando o anjo mediu, quando o anjo usou. Quem mediu foi o anjo, ok? E essa medida que o homem, João, entendeu da medição feita pelo anjo, ok? É isso que está dizendo aí, a medida de um homem, que é a de um anjo, ok? Bom, e mediu o muro, 144 côvados. Aqui também eu vou falar da interpretação literal e eu vou falar da interpretação simbólica, ok? Interpretação literal, se nós jogarmos côvados para a nossa medida em centímetros e metros, né? Um côvado tem aproximadamente 50 centímetros, então essa muralha teria 70 metros de altura, ok? Agora, a interpretação simbólica, 144 é múltiplo de 12, é 12 vezes 12. 12 simboliza o povo santo, né? Então, fala da perfeição do povo santo, a perfeição da igreja, do povo na presença de Deus, ok? Isso é a interpretação simbólica desse número 144 aqui. Ok, gente? Tá? Então, vamos para os portões da cidade. Eu estou passando um pouco rápido por causa da hora. Os portões da cidade, Apocalipse 21, 12 e 13. É as 12 portas, Sofia. Isso. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. 13. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Mas não é essa aí não, Sofia. Do lado do levante. Apocalipse 21, 12 e 13. Você pulou para outra coisa. Isso, esse é o 13. Do lado do levante tinha 3 portas. Do lado do norte, 3 portas. Do lado do sul, 3 portas. Do lado do poente, 3 portas. Eu disse a vocês que Jerusalém é um quadrado. Não foi isso que nós vimos no versículo anterior? Jerusalém é um quadrado, um cubo, melhor dizendo, tá? Se bem que é capaz de vocês pesquisarem lá e encontrarem gente que diga que é uma pirâmide. Porque tem interpretação também, teólogos que dizem que ele é uma pirâmide. Mas enfim, Jerusalém é um cubo, né? Um quadrado, um cubo. E ela tem 12 portas. Então, 3 portas do lado leste, que é o levante. 3 portas do oeste, que é o poente, 3 portas no norte e 3 portas ao sul. Ou seja, tem 3 portas em cada lado do quadrado que é a cidade, ok? E cada porta dessa, gente, é uma pérola. Presta atenção que essas portas não são feitas de várias pérolas. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. Então é uma pérola gigante, do tamanho de uma porta. Mas é isso que a Bíblia está dizendo.
A porta é uma pérola, então são 12 pérolas. Cada porta é uma pérola, ok? Bom, e suas portas, 25, Sofia? 21, 25. 25. Isso. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Então preste atenção, as portas estarão sempre abertas. As portas da cidade da Nova Jerusalém nunca se fecharão, porque ali não haverá o quê? Noite. Não haverá noite, gente, na Nova Jerusalém. As portas ficarão abertas de dia, porque não haverá noite. Então é dia e noite que não é noite. Tudo aberto. As pessoas terão liberdade de entrar e sair. Que pessoas são essas? Anjos, a igreja do Senhor, enfim, terão liberdade de entrar e sair a hora que quiserem, porque as portas nunca se fecharão. Estarão sempre abertas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que a gente está vendo aí, gente? Uma cidade grandiosa. Eu já vi gente falando, é um colosso de cidade, né? Uma cidade celestial que é um colosso, né? Enorme, portas que nunca se fecham, 12 portas, cada porta é uma pérola, e gente, uma coisa maravilhosa, magnífica. A glória de Deus estará na Nova Jerusalém, o brilho será tremendo, será linda, maravilhosa, de ofegar até os olhos daqueles que olharem para ela, e toda de ouro. Qual foi o versículo que a gente leu aí primeiro? 21, 21, Sofia, coloca aí para mim. (21, 21), não é essa não. Isso. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Vê o versículo 18 aí para mim. Não lembro não, mas vamos ler. Versículo 18. Esse praça da cidade aí, em algumas interpretações, está a rua principal, ok? Então, versículo 18. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Presta atenção que ouro, quando você encontra o ouro na natureza, ele não é bonito como você está usando aqui na sua joia, no seu anel, na sua pulseira, nem brinco, não. Né? Ele tem que ser purificado para ele chegar a ter o brilho que todo mundo gosta de ver. E aí, o ouro é tão puro, gente, que ele é semelhante a vidro puro, de tão brilhoso, transparente, que a pessoa vê ao redor dele, de tão purificado que é o ouro aqui da cidade da Nova Jerusalém, ok? E aqui diz, a cidade de ouro puro. Tem teólogos que entendem que só a praça, a rua principal é de ouro puro, mas tem outros que entendem que toda a Nova Jerusalém é de ouro puro. E eu sou desse entendimento também, por conta desse versículo de 18. E a cidade era de ouro puro. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Coisa linda, coisa maravilhosa, aquilo que o Senhor foi preparar para nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fundação da Nova Jerusalém. Eu vou precisar da outra imagem, viu, Sofia, que tem uma fundação mostrando assim, para ver a diferença. Isso, mas depois nós vamos passar por ela. Vamos para o texto bíblico. Aí nessa imagem você tem a impressão de que ela faz aquele bico do quadrado, tá vendo? E a fundação dela, gente, são 12 camadas, cada camada de uma pedra preciosa. Nós vamos ver agora. Volta lá, Apocalipse 21, 14. Apocalipse 21, 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. Fundamentos são camadas, ok? Né? Aqui fala muro da cidade. E tinha 12 fundamentos, já é essa fundação da cidade, né? E neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Passa. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade. Ou seja, quem mediu a cidade foi o anjo, né? E as suas portas e o seu muro. Continua. Não era isso que eu queria, não era?
Era o 19 e 20. Pula para o 19 e 20. Isso. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento, o fundamento no caso são as camadas, o primeiro fundamento era de jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto e o 12º ametista. Então pode botar aquela figura lá de novo. Ele cita aqui 12 fundamentos que são 12 camadas. Bota lá uma das figuras que eu te mandei, tá bom? 12 fundamentos que são 12 camadas, né? Pra gente ver. Cada camada é uma pedra preciosa, gente. E de qualquer maneira, cada camada dessa ainda está cravejada de outras pedras preciosas que não são citadas aqui, amém? Então é uma fundação com 12 camadas de pedras preciosas na Nova Jerusalém. Ruas da cidade, vamos passar adiante. Apocalipse 21, 18 e Apocalipse 21, 21, Sofia. Esse? É. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. 21. Não é esse. Isso. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. Praça da cidade. Em algumas traduções você vai encontrar a rua principal. Vê se alguém aí tem uma tradução com Apocalipse 21, 21, ao invés de praça da cidade de ouro puro, escrita rua principal de ouro puro. Que também tem essa interpretação aí. Ninguém? Todo mundo tem praça da cidade de ouro puro? Praça da cidade. Mas tem algumas bíblias com interpretação de rua principal de ouro puro, ok? Só para que vocês entendam. Por causa desse texto, é que alguns teólogos entendem que só essa praça principal, ou rua principal, avenida principal da cidade, né, é de ouro puro, que nem toda a cidade é de ouro puro. Mas outros teólogos usam o versículo 18, que eu li aqui também, que a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro puro, para dizer que toda a cidade é de ouro. Não importa, gente, se toda a cidade é de ouro, ou se só a praça principal e a rua, a avenida principal é de ouro, a cidade vai ser uma cidade tremenda, maravilhosa, assim, que chame a atenção, um brilho tremendo, a glória de Deus na cidade, não importa se ela é toda de ouro ou só se algumas partes da cidade são de ouro, amém? Mas vai ter muito ouro na cidade. O trono de Deus, vamos ver lá, Apocalipse 22, 3 e 4. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar depois, é que eu tenho que correr um pouquinho. Apocalipse 22, 3 e 4. Amém? E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão, né? Então, no centro da cidade estará o trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Será que você já imaginou em alguma vez na sua vida ver Deus face a face? Ver Jesus face a face? Moisés desejou tanto ver Deus face a face. Moisés pediu isso para Deus e Deus falou, você não pode, né, me ver face a face, porque o homem que me vê face a face vai morrer. Então o que Deus fez com Moisés? Colocou Moisés na fenda da rocha e passou, e Moisés só viu Deus de costas, porque não podia ver Deus face a face e continuar vivo. Ele morreria se isso acontecesse, amém? Mas naquele grande dia, quando nós estivermos
na Nova Jerusalém, na presença do Senhor, nós vamos ver Deus face a face. Aleluia. Nós vamos ver o nosso Senhor e Salvador, que entregou a sua vida na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados face a face. Nós vamos adorar ao Senhor face a face. Isso já é para nós glorificarmos e exaltarmos e louvarmos o nome do Senhor enquanto estamos aqui nessa terra, pelo preço que foi pago pela minha e pela tua vida. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia! Apocalipse 21, versículo 1, Sofia. Abre lá para mim, por favor. 22 primeiro, desculpe. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No centro da cidade vai ter o trono de Deus. E o que vai sair do trono de Deus, gente? O rio de água da vida, fluindo do trono de Deus, gente. É a vida do próprio Deus emanando ali, gente. Louvado seja o nome do Senhor. O interessante é que João capítulo 7, versículo 37 e 38, eu não sei se eu dei esse versículo para Sofia, mas diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso, Sofia, tem aí. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Então Jesus dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Ele dizendo que ele é a água da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, do seu interior. Na realidade, irmãos, nós já temos esse rio fluindo do nosso interior, porque nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós aceitamos o sacrifício feito por Jesus na cruz do Calvário. Nós já temos esse rio de água viva fluindo do nosso interior. Mas quando nós estivermos na presença de Deus, na Jerusalém celestial, gente, vai ser assim, é uma coisa tremenda. Nós veremos face a face o Senhor, nós veremos toda a plenitude de Deus e veremos esse rio caudaloso que emana do trono de Deus, a vida do próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Será que você pode glorificar o nome do Senhor? Por isso, águas límpidas, águas vivas, água da vida, louvado seja o nome do Senhor, que sairá do trono de Deus. Aleluia. Apocalipse 22, 2. Árvore da vida. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. No meio da sua praça, gente, no meio da praça da Nova Jerusalém, de um lado e de outro. Essa frase, ela nos leva a entender que tem mais de uma árvore, que terá mais de uma árvore na Nova Jerusalém. Alguns teólogos entendem dessa maneira, ok? Então, de um lado e de outro, no meio da sua praça estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Então, nós teremos acesso à árvore da vida. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Isso é importante nós entendermos. Haverá outras nações na terra. Não será somente a Nova Jerusalém, mas haverão outras nações na terra, né? Então é uma coisa muito interessante. Nós beberemos da água da vida, teremos acesso à árvore da vida, e as folhas dessa árvore são para a saúde das nações. O interessante é notarmos que o homem, ele tinha acesso à árvore da vida quando estava no jardim do Éden, né? Ele tinha acesso à árvore da vida, mas quando o homem pecou, né, Adão e Eva comeram do fruto da árvore que Deus os havia proibido de comer, eles desobedeceram ao Senhor e foram expulsos do jardim, né? E Deus colocou ali 2 querubins para guardar ali, né, o jardim, para que o homem não entrasse no jardim, não tivesse acesso novamente à árvore da vida e perpetuasse assim o seu estado de pecado, né? Agora, uma coisa interessante, irmãos, é que quando nós estivermos na Nova Jerusalém, nós teremos acesso à árvore da vida. Por quê?
porque nós teremos corpos glorificados, não estaremos mais sujeitos ao pecado, não haverá impurezas nenhuma, então nós teremos acesso novamente a essa árvore da vida, que o homem tinha acesso, né, livremente quando ele estava no jardim do Éden. Agora, uma coisa interessante nós falarmos é que a redenção do homem, ela tem 3 fases. A primeira fase da redenção do homem é quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, né? Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós somos livres da condenação do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, né, o salário do pecado é a morte, ou seja, a condenação do pecado é a morte. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, veja que Jesus pagou, né, o alto preço pela minha e pela tua vida lá na cruz do Calvário. Nós éramos pecadores, então aquela cruz era nossa, mas ele tomou ali o nosso lugar, ele morreu a nossa morte. Então a primeira fase, né, da nossa redenção é a libertação da condenação do pecado. Segunda fase da nossa redenção é o processo de santificação. Porque quando você aceita Jesus, você passa pela santificação posicional, tanto que Paulo diz que nós somos santos. Que santificação posicional é essa? Você deixa de ser pecador e passa a ser filho de Deus, passa a ser santo. Então é uma santificação posicional. Amém? Mas quando você começa a viver a sua vida cristã, meditando na palavra, orando, jejuando, o Espírito Santo vai te dando força para você ir vencendo o pecado, porque nós temos inerente à nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, cuja inclinação é para quê, gente? Para o pecado. A inclinação da nossa carne é para o pecado. Então, quando nós estamos vivendo ali, buscando mais de Deus, jejuando, orando, meditando na palavra, o Espírito Santo vai nos ajudando a vencer esse pecado. E nós vamos passando por esse processo de santificação, que é o que eu sempre digo, hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje. É a santificação como processo. Amém. E quando nós chegarmos na Jerusalém celestial, ou na Nova Jerusalém, nós passamos pela terceira fase da nossa redenção. Que terceira fase é essa? Nós estaremos livres da presença do pecado, não haverá mais pecado. Nós seremos livres da presença do pecado. Por isso nós podemos ter acesso à árvore da vida, porque nós não teremos pecado. Será que você pode dar um glória a Deus, um aleluia? E nós teremos acesso à árvore da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, eu vou passar para o último ponto, porque não tem mais tempo. O céu é um lugar de aprendizado. 1 Coríntios 13, versículo 9 e versículo 10. Tem gente que fala, o céu vai ser monótono. Já teve um pastor até que citou um membro da sua igreja que falou com ele assim, um adolescente que virou para ele e falou assim, eu não quero ir para o céu não, pastor, o céu é muito monótono, não vai ter nada a fazer. O céu não vai ser monótono, vocês vão ver que tem muita coisa para a gente fazer lá no céu. Primeiro, o céu é um lugar de aprendizagem. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 9 e 10. 1 Coríntios 13, 9 e 10. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Por toda a eternidade, nós vamos receber revelação, instrução e conhecimento, né? É próprio Deus falando dentro do nosso coração, nos dando revelação, nos trazendo instrução, nos trazendo conhecimento. Presta atenção que por mais que você conheça a palavra, por mais que você medite nesse livro de dia e de noite, né? Nós ainda conhecemos em parte, nós ainda conhecemos imperfeitamente. Por causa disso que nós vemos tantas interpretações diferentes no texto bíblico, principalmente no Apocalipse.
Quantas interpretações diferentes nós vimos durante o decorrer desse estudo sobre o milênio, sobre o arrebatamento da igreja, agora sobre, né, a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial. Por que isso, gente? Por mais que a gente estude a palavra, nós ainda a conhecemos em parte, imperfeitamente, mas quando nós estivermos na presença do Senhor, com o corpo glorificado, na Nova Jerusalém, que será um lugar de aprendizado, nós vamos ser revelados, nós vamos ter instrução e nós vamos ter conhecimento vindo direto da parte de Deus por toda a eternidade. Em segundo lugar, o céu é um lugar de muita música. Apocalipse 14:3, Sofia. E cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra, falando dos 144 mil judeus que pregaram a palavra na tribulação. Apocalipse 15:2 e 3. Apocalipse 15, 2 e 3. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Passa. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor. Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Gente, na Nova Jerusalém vai ter coral de anjos, vai ter coral de remidos, vai ter coral de anjos e remidos, vai ter muita gente louvando, vai ter muita gente cantando. Sabe por quê? Porque nós estaremos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que deu a sua vida por mim e por você. Nós teremos muito que agradecer. Nós somos milhões e milhões de redimidos olhando uns para os outros e dizendo: meu Deus, eu era pecador. E olha o que Jesus fez por nós. Se eu estou aqui hoje, foi porque Jesus desceu à terra como homem, foi humilhado, passou, meu Deus, por sofrimentos terríveis, morreu morte de cruz, se fez maldição por nós, é por isso que estamos aqui. Aleluia. Se hoje, muitas vezes quando nós louvamos ao Senhor de coração, quem já não louvou a Deus de coração e sentiu vontade de chorar, e sentiu vontade de se quebrantar e até de ajoelhar na presença do Senhor? Muitas vezes eu louvei o Senhor e me desabei de tanto chorar. Por quê? Porque eu senti aquela presença maravilhosa do Senhor. Imagine naquele lugar que nós louvamos ao Senhor face a face. Entenda isso, lá será um lugar de muita música, de muito louvor, de muita adoração. 3, Mateus 17:3, Sofia, e 1 Coríntios 13:12. Aleluia! Era um outro que eu ia passar para você. Bota 1 Apocalipse 22:3. Só para vocês brigarem comigo. O céu será um lugar de trabalho, viu? O céu será um lugar de trabalho. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Serviço aqui, gente, é sinônimo de trabalho. Nós vamos trabalhar muito no céu também, viu? Mas aí tem gente, quando a gente fala de trabalho, ele pensa assim: trabalho foi a maldição que veio, né, por conta de Adão ter pecado. Na realidade, não. Trabalho não é maldição. A maldição que veio sobre Adão, porque Adão pecou contra o Senhor, desobedeceu a Deus e comeu do fruto da árvore que Deus havia proibido Adão e Eva de comerem, foi que para conquistar, né, o seu trabalho seria com muito suor. Essa que foi a maldição. Não o trabalho em si, mas ele teria que trabalhar com muito suor, dá muito duro para conquistar as coisas, né? Então o trabalho não é maldição e nós vamos trabalhar muito para Deus, amém? A Bíblia não cita o tipo de trabalho que nós produziremos, mas nós vamos trabalhar muito para o Senhor. Último para terminar: o céu será um lugar de comunhão. Mateus capítulo 17, versículo 3 e 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Glória a Deus. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Aqui fala do Monte da Transfiguração, em que Jesus foi com Pedro, Tiago e João,
E ele foi transfigurado, e naquele monte da transfiguração apareceu Moisés e Elias, né? E na realidade, vou ler o último agora. E na realidade, Moisés e Elias, Moisés não morreu. Aliás, Moisés morreu, quem não morreu foi Elias. Elias foi transladado. Mas os dois estavam com Deus. E não tiveram a sua personalidade mudada, não mudaram de feições, tanto que eles se conheciam, conversaram com Jesus e até mesmo Pedro, João e Tiago entenderam que eram Moisés e Elias, tanto que Pedro chegou para Jesus e falou: Jesus, você quer que eu construa aqui uma tenda para você, outra para Moisés e outra para Elias? Então eles haviam morrido, eles estavam com Deus, quer dizer, não Elias, mas eles estavam com Deus, mas mesmo assim, todos o reconheceram, ok? Reconheceram Moisés e Elias. Vocês vão ver por que eu falei isso agora. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido, né? Ou seja, tem muita gente que pergunta: eu vou conhecer as pessoas no céu? Eu chego lá no céu, na Jerusalém, eu vou conhecer meu marido lá no céu? Eu vou conhecer minha filha? Eu vou conhecer a Thalita? Vou. Nós vamos conhecer as pessoas no céu, sim. Tem gente que tem essa dúvida: não vou conhecer ninguém. Vai sim. Nós vamos conhecer as pessoas no céu, sim. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, tem gente que pergunta também: e aqueles cujo nome não estiver no livro da vida, que for lançado no lago de fogo e enxofre? Se eu tiver alguém na minha família que não esteja preparado para encontrar o Senhor, que no julgamento do grande trono branco seja ressuscitado e apareça lá e ouça de Jesus: aparta-te de mim, porque eu não te conheço, e seja lançado no lago de fogo e enxofre. Será que eu vou me lembrar dessa pessoa lá no céu? Não. Essa pessoa será completamente apagada. Será entrar no esquecimento. Sabe por quê? Senão o céu não seria um lugar de alegria plena. O céu, a Nova Jerusalém, será um lugar de alegria plena. Então todas aquelas pessoas que nós conhecemos hoje, que porventura não quiserem ouvir o chamado, o convite do Espírito Santo e da noiva e da esposa, né? Aquele que tem sede, venha, venha, né? Aquele que não quiser, porque tem muita gente que a gente prega, eles não querem aceitar Jesus, nós não vamos nos lembrar dela, ok? Porque o céu será um lugar de alegria plena. E eu vou ficar por aqui porque já passou mais do que podia. Amém? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar depois, né? Porque a hora já foi também. Pastor, faz a oração aqui final. E nós assim terminamos o nosso estudo de Apocalipse. Se tiverem alguma dúvida, pode me procurar, ok?